Havia uma expressão no Japão que se falava assim, nichi nichi koreko jitsu. Nichi nichi quer dizer dia a dia, este dia extraordinário de congratulações. E havia um professor que dizia assim, nichi nichi kore nichi. Cada dia é cada dia. Ele não precisa ser todos de congratulações. Tem dias que são de tristezas, de sofrimentos, né? Se o seu pai está morrendo no hospital, o seu amigo, alguém está sofrendo muitas grandes congratulações, estão morrendo com dor. Não é bem assim, não é grandes congratulações, é grandes preocupações, né? Como é que eu ajudo, como é que eu minimizo. Eu tenho um aluno, um dos primeiros monges que eu ordenei aqui em São Paulo, ele mora agora em Feira de Santana com a sua esposa, e uma vez nós fizemos uma pesquisa, um programa com a Unifesp e com o Einstein sobre a ressonância magnética antes e depois de 5 dias de meditação silenciosa de Zazen. E ele foi uma das pessoas que foi passar por essa ressonância. E quando ele passou pela ressonância, ficaram muito surpresos que ele tinha um aneurisma enorme, perto daqui de uma veia principal aqui atrás, que não podia nem ser operado. E já estava muito grande. E ele chamava a minha salsicha. Ele ria, brincou muito com isso, mas o aneurisma cresceu agora. Ele perdeu a motricidade. Então, ele está deitadinho numa cama, a esposa dele está cuidando muito bem dele, mas ele não se mexe mais, não se move mais, não aguenta mais ficar sentado, ele quase que só fica deitado, ele tem que usar fraldas o tempo todo, e a esposa muito preocupada, o que eu vou fazer? Eu quero fazer alguma coisa. E alguns médicos dizem, não há nada a fazer, o processo é esse, o aneurisma vai crescendo, estoura, ou a pessoa vai morrendo, vai perdendo algumas funções, porque vai pressionando o cérebro e vai perdendo funções. E alguns são intervencionistas e dizem, não, a gente pode enfiar uma agulhinha ali e ver se consegue modificar isso. Então, essa é a grande questão. Fazemos ou não fazemos o procedimento? Deixamos que ele morra naturalmente ou vamos tentar colocar uma agulhinha? A esposa quer urgentemente que alguma coisa seja feita. E o filho acha que não. Não é interessante? E a pergunta é, o que faria você? Qual seria a sua escolha? Veja como é difícil na nossa vida fazer escolhas. Escolhas que determinam a vida de alguém. Se vai ser mais curta ou mais longa, mais sofrida ou mais agradável. Não é fácil. Por isso que se diz, o caminho não é difícil se você não tiver nem apego nem aversão. Se você não precisar escolher. Mas como é difícil, nós escolhemos o tempo todo. Escolhemos vir aqui hoje. Escolhemos a roupinha que estamos vestindo, a comida que comemos. Estamos o tempo todo fazendo escolhas. E não prestamos muito atenção à repercussão que essas escolhas podem ter na nossa vida. Porque uma coisa é certa, está tudo interligado, interconectado. Nada existe separado. Se chama pratitya samuttipada, é uma palavra bonita, né? É sânscrito. Significa que tudo está interligado, que não há nada separado. Tudo que nós fazemos, falamos, pensamos, como nós agimos no mundo, vai transformar coisas à nossa volta e são resultado de transformações anteriores. As pessoas perguntam qual é o ponto de mutação, o ponto da transformação, não é a grande pergunta? Monja, como é que eu sei que eu dei a virada? O que é isto, dar a virada? Tinha um grande fotógrafo chamado Cartier-Bresson, que ele dizia assim, existe uma coisa que se chama o momento decisivo. Às vezes ele ficava lá um tempão para tirar fotografia, né? De alguma coisa, qualquer coisa que fosse um prédio. Ele dizia assim, que tem um momento decisivo. Às vezes é quando, de repente, o pássaro passou. Estava tudo quieto, tudo igual, mas tem um momento que alguma coisa acontece e que transforma a mesma fotografia. Isso é a nossa vida. Tem momentos decisivos, momentos que a gente tem que perceber qual é a decisão correta. Olhar para trás não leva ninguém para frente. A gente bate a cabeça no poste, né? Já tentaram andar na rua olhando para trás?
tem um poste, tem uma pessoa, né? A gente atropela o presente. Então, não pode ficar olhando para trás. O passado e a história da humanidade, que nem toda ela é muito recontada para nós, são tirados vieses dos vencedores. Então, a gente tem uma versão muito parcial do que foi realmente o nosso passado, mas eles servem para algumas coisas, né? Para aquilo que a gente percebeu que não foi bom, não repetir. Não adianta só ficar pedindo desculpas, né? O Holocausto, a gente vira para todas as pessoas de descendência judaica, diz, desculpe muito que meus ancestrais não fizeram nada naquela época, desculpe. Não. E aí você fica lá, mas judeu é para lá, tá? Quer dizer, você continua um processo discriminatório. Como é que você muda? Como você muda? Isso é o verdadeiro arrependimento, né? Quando a gente fala arrependimento nos leva à purificação e à transformação, eu percebo as falhas e erros em mim não como um indivíduo separado, mas um indivíduo social em relação a outros, e que às vezes faço e tomo atitudes em relação ao grupo no qual estou inserido, para eu poder perceber e, quando tiver percebido com clareza, tomar ações, decisões e pensamentos adequados. Adequados ao quê? O que eu realmente sinto agora. E se eu sinto problemas discriminatórios e preconceituosos, eu vou ter que trabalhar nisso. No Japão tivemos experiências belíssimas. Para mim foi muito importante. Estava num grupo de estudos com monásticos, formação de professores da nossa escola, eram monges todos que já tinham passado pelo menos 5 ou 8 anos em mosteiros, e estávamos reunidos para nos tornar os professores de mosteiros. E, de repente, nós começamos a visitar áreas onde havia muita discriminação, guetos. No Japão existe. A gente acha que o Japão é uma perfeição, né? Maravilhoso. Não, tem falhas, todas as sociedades têm. E nós começamos a frequentar esses guetos onde as pessoas eram chamadas prejudicialmente, preconceituosamente, de que elas andavam de 4, que elas eram bichos. Isso é muito pesado, não é? Você dizer, as pessoas que moram naquela área, lá em Higienópolis, andam todos de 4, são bichos, por exemplo, né? Geralmente falava-se isso para as pessoas que moravam nas áreas mais carentes, as pessoas mais pobrezinhas, que iam ter as funções na sociedade que os outros não gostariam de ter, que às vezes não sabiam ler e escrever. E quando eles morriam, escreviam o nome deles errado para serem identificados como, porque eles não sabiam ler, né? Como pessoas de um grupo social que é para ser discriminado. Quando iam se casar, iam procurar nos livros dos templos, que os monges escreviam os nomes com errinho, para saber que eram pessoas para serem discriminadas. Não é pesado isto? Isso existe. Isto vem da onde? Da Índia, do sistema de castas da Índia, onde vem esse pensamento maravilhoso de Gautama Buda, onde vem coisas maravilhosas do yoga, do Vedanta, onde vem ensinamentos extraordinários, também tem coisas muito impróprias, como a questão de castas e da discriminação dos que são chamados fora das castas, cuja sombra não pode tocar a sombra de outra pessoa. É muito forte. Condenação à morte. Não pode casar de castas diferentes. Nós aqui no Brasil, graças à ancestralidade, principalmente português gosta de miscigenação, sabiam? É o povo mais miscigenado da Europa. Aquela penínsulazinha ibérica, aquele pedacinho pequenininho de Portugal, foi invadido por tudo que foi povo, né? Fenício, foi todo mundo invadido. Tchum, 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 tchum. Ia misturando, e português gostou. Então, a gente acaba tendo uma miscigenação muito grande aqui no Brasil, que é uma bênção, gente. Nós pertencemos a uma família biológica que se chama a família humana. Nos reconhecemos 2 pernas, 2 braços, um tronco, uma cabeça, um pescoço, 2 olhos, narinas, boca, 2 orelhas, um cérebro, os órgãos internos. Somos semelhantes, mas não somos iguais. Não só por termos nascido em países diferentes, de culturas diferentes, de cor de pele, formato de nariz, de olhos, de boca,
Não é só isso. Temos culturas e nos ensinaram a ver a realidade de uma determinada forma. Quando você encontra alguém que vem de outra cultura, de outra cor, de outra boca, de outros olhos, é bom porque você aprende a ver a realidade por um outro ângulo. Isso nos enriquece, nunca nos prejudica, nunca nos empobrece. O encontro com grupos diferentes nos enriquece muitíssimo. As pessoas fracas, medrosas, covardes, atacam, ferem, excluem. As pessoas fortes, amorosas, grandes, acolhem. E nessa acolhida, nós nos transformamos juntos. Nós crescemos juntos. Eu quero convidar vocês. Venha, venha fazer parte das pessoas que despertam. Pessoas que despertam. A gente vai chamar de Budas, mas o nome que você quiser. Quem acorda, que vê a realidade assim como ela é, passa a cuidar com ternura, com respeito, com sabedoria da vida que é a nossa vida e que está presente da menor partícula ao maior espaço. Tudo está vivo, pulsando e se manifestando. Você também, a sua mente também. Quando eu comecei práticas meditativas, minha mãe, uma educadora, uma mulher muito educada, muito lida, minha filha, o que é isso? É lavagem cerebral. Eu falei, mamãe, se isso é lavagem cerebral, eu quero mais sabão, eu quero mais água sanitária, eu quero tirar essa sujeira que está aqui dentro. E havia um grande professor budista, um dos pioneiros no budismo, Murilo de Azevedo, ele era um engenheiro, um cara da matemática, né? das exatas, né? Uma mente exata. E sabe o que ele ensinava às pessoas? Ele se tornou um monge budista. Dizer, nós temos que desaprender. Desaprender. Hábitos, maneiras de ver a realidade, maneiras de falar, de agir, que não são adequadas. Nós temos que percebê-las e transformá-las. Como eu comecei a minha fala com o racismo. Dizer, eu não sou racista. Olhe em profundidade. Talvez dentro de você tenha ranço de um racismo ancestral. E nós temos que limpar isso de nós. Tirar isso de nós. Saber que foi história. Saber que isso existiu no passado, mas que nós não permitimos que exista mais. Não faça. Não permita que ninguém faça. E não desculpe a ninguém que o faça. O vizinho meu está fazendo uma obra gigantesca. Ele disse para mim que era um murinho. Eu falei, você está erguendo um muro? É, porque quando tem futebol, tem muito barulho, eu estou fazendo um muro. Do muro virou um prédio. É uma coisa imensa, uma obra enorme. De madrugada começaram a vir caminhões de cimento, de concreto. Tudo no sábado à noite, na minha janela, gostoso. O murinho, é o murinho que eu estou fazendo. E eu muito quieta, paciência, tem que conviver com isso, né? Vai fazer o quê? Né? E alguns dias atrás entraram gatunos. Vocês não conhecem a expressão, né? É uma expressão antiga. Ela conhece. Gatunos. Gatunos eram e são ladrões que andam que nem gatos pelos telhados. Eles não entram pela porta, eles não vão armados, eles têm habilidade de roubar. Então, o gatuno era até uma profissão muito elevada antigamente, né? Que você, sou gatuno. Ninguém me pega, eu sou um ninja. Eu vou por cima, piso de leve nos telhados, ninguém me ouve. Entro nas casas sem que eles nem percebam, pego o que eu quero e saio de mansinho. Não incomodo ninguém. Só pego umas coisinhas para embora. Então, o gatuno era isto, né? E o que aconteceu esses dias? Eu estou dormindo no meu quarto, estou ouvindo no telhado um barulhinho. Só que esse barulhinho virou um barulhão. Os meus gatunos lá começaram a correr, feito loucos pelo telhado, e eles eram ótimos em correr no telhado. Porque você só... Nossa, uma pessoa para correr num telhado tem que ter muito equilíbrio. Vocês já pensaram nisso? O telhado ele é assim. Não é um telhado reto, é um telhado assim.
E as telhas, se você não pisar com leveza, elas quebram. Eles não quebraram praticamente nenhuma telha, uma ou duas só, e correram em cima daquele telhado com muita habilidade. Eu fiquei maravilhada com eles. Eu não cheguei a vê-los, é uma pena, porque ia cumprimentá-los. Vocês correram bem pelo telhado. Aí a minha vizinha de trás, para quem eles pularam do telhado da minha edícula para o telhado da casa dela, né? Ela veio de manhã cedo, abriu a janelinha assim e disse para mim: é da sua casa que vêm os bandidos. Eles estão vindo pela sua casa. E aí eu fiquei preocupada, falei, coitada, pode ser verdade, né? Então fui ver todas as possibilidades por onde eles poderiam ter entrado e descobri que podia ser da casa do vizinho. Foi maravilhoso. Aí fui falar com o vizinho. O vizinho tem um murinho baixo, a casa dele está meio descuidada, então a grama está alta, tem matos, quer dizer, quem está olhando de fora não tem ninguém, dá para entrar por aqui. Talvez tenha sido por lá. Mas o mais interessante é que naquela muralha enorme que construíram, realmente o muro acho que deve ter uns 5 metros de altura, eles esqueceram de uma coisa importantíssima, tem árvores na calçada. E o galho da árvore dá em cima do muro. Então a pessoa subiu pela árvore e entrou pelo galho da árvore no muro, na casa. Aquilo que eu mais protejo, e esse é o meu ponto que eu quero dizer, eu crio uma proteção tão grande, eu vou fazer que isso esteja tão perfeitamente protegido, que eu não vejo tudo. Eu não vi o galho da árvore, que era uma portinha de entrada, qualquer criança entra. É uma árvorezinha pequena, fácil de escalar. Ela tem vários galhos, desde aqui embaixo. Você pega aqui, entra na casa. Tanto que no domingo seguinte, foi do sábado para domingo, no domingo seguinte entraram na casa de novo, pela árvore, e roubaram umas coisinhas, objetos mais de trabalho, né? Imagine, roubaram objetos de trabalho em obras. Não é interessante? Não roubaram dinheiro, não devia ter, não roubaram equipamento, vamos dizer, de computadores, roubaram serra elétrica. Que dificuldade que os trabalhadores estão tendo, que eles têm que entrar numa obra para roubar uma serra elétrica? Ou queriam, talvez, serrar alguma outra coisa, uma pessoa, não sei, né? Mas o que a gente faz nessa situação? Primeiro, uma coisa que eu aprendi muito no Japão, e uma das coisas que eu gostei lá, toda semana passava um papelzinho assim, de casa em casa, dizendo o que estava acontecendo, que dia que ia tirar o lixo, se estava nevando ou não estava nevando, se tínhamos problemas de pessoas estacionando em lugares errados na rua, se tinha problemas de assalto. Isso era passado de casa em casa, todo mundo tinha que ler e carimbar que leu. E que atitude vamos tomar, nós, o coletivo. A gente vive numa cidade, São Paulo, que é muito do indivíduo, né? Eu, indivíduo, eu cerco a minha casa e você não me importa. E eu percebi nesta situação que, se nós não tivermos uma atitude coletiva de todos nós, os nossos gatunos eles vão pulando pelos telhados de uma casa para outra, né? Então, é uma atitude que tem que ser, não é de uma casa só. Você vê, por mais alto que fosse o muro, ele tinha uma falha, uma fenda, uma abertura. Isso é para todos nós. Por mais alta que eu queira fazer minhas muralhas, de me separar do outro, de me separar daquilo que eu não acho bom, que eu vou selecionar para mim algumas coisas e as outras não fazem parte do meu universo, eu vou perceber que tem uma rachadura, que tem um lugar por onde isto entra. E eu vou ter que cuidar disto. Eu vou ter que cuidar. Não só de me fechar, mas talvez, às vezes, é de me abrir. O que está acontecendo com a nossa sociedade? Quais são as causas e as origens de tanta violência? Será que eu tenho violência em mim? Que tipo de violência eu carrego quando eu olho para uma pessoa? Eu reconheço que é um irmão, uma irmã, um companheiro desta vida? Ou se ele tiver uma roupa diferente daquilo que é do grupo social que eu frequento, eu já vou olhar de lado. Ou por ser rico ou por ser pobre, hein? Não é só por dizer que tem menos.
Porque, às vezes, a gente tem discriminação ao contrário. Olha o carro daquele ali. Deve ser ladrão, né? O coitado, às vezes, trabalhou a vida inteira. Tive um aluno que ele foi funcionário público, ele adorava carros. Ele trabalhou a vida inteira. Sabe aquele que vai direitinho, todo dia no escritório, abre, fecha, volta para casa, juntou o dinheirinho, comprou casinha própria. E, quando ele se aposentou, ele conseguiu comprar um carro. Era um Chevrolet, um carro bonito, grande. E ele um dia chega para mim e diz assim: Monja, eu não posso andar com o meu carro na rua. Eu trabalhava nessa época lá na Liberdade. E ele disse assim: quando eu venho para cá, tem gente que chuta meu carro dizendo que eu sou ladrão. Eu tenho que vir com o carro da minha mulher, que é pequenininho e velho. Eu não posso usar o carro que eu trabalhei a minha vida inteira para ter, porque as pessoas me discriminam. Percebe que existe discriminação de todos os lados? Meninas bonitas são discriminadas. Tem umas que apanham na escola. Você já viu? Você que é bonitinha, que está aí no meio. Você mesma. É você que eu estou falando. Pode rir, é com você. Meninas bonitas são discriminadas. Não tem umas que apanham na escola? As outras ficam com raiva, dão sova? Porque é bonita? Já viu uma coisa dessa? É bonita, vem cá que eu bato em você. Os meninos estão olhando para ela. Pá, 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 pá. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque existem todos os tipos de discriminação e preconceito em toda a parte. E como é que você sabe? Você dentro de você não tem? Tem aquela pessoa que é o bom amigo. Você conhece o bom amigo que vai te dar um veneninho assim? Você sabe o que a sua vizinha fez? Ela não te contou, é? Pronto, o veneno foi instalado. Aí você vai encontrar com a sua amiga e vai dizer assim: o que foi que você fez que você não me contou, né? Aí você pergunta: qual o interesse da pessoa que jogou esse veneno? Ela está com ciúmes da sua amizade com a outra? Ela gostaria de ter essa amizade? Ela gostaria de ser você? Ela quer ter um relacionamento com você como você tem com a outra e com ela é mais distante? O que está acontecendo? Porque fazemos isso, nós seres humanos fazemos isso. A gente vai lá e sem perceber, tchim, e põe um veneninho. Estão felizes e bem? Vai ver, ó. Mas não é consciente. Se você chegar a essa pessoa e dizer: poxa, filha, por que você fez isso? Será que você está com inveja do nosso relacionamento aqui, você quer atrapalhar? Você imagine, de jeito nenhum, eu adoro vocês. Então, nós temos que estar muito espertos, porque essas provocações, elas vêm de todos os lados. No local de trabalho, tem gente que esconde a coisa boa que você fez e vai lá e diz que foi ele que fez. Como é que nós podemos? Não é que nós não vamos sentir raiva. É natural do ser humano ficar enraivecido por coisas que nos parecem impróprias. Mas o que nós fazemos com isto? Como que nós dialogamos? Como que nós somos capazes de criar condições de transformação, não pelo grito alto? Aqui foi importante. Neste momento foi importante para que nós pudéssemos saber o que estava acontecendo. Mas imagine se nós dois tentando falar e vocês gritassem ao mesmo tempo. E isso está acontecendo. Isso está acontecendo nas redes sociais, que as pessoas não estão se ouvindo mais. O diálogo está terminando? Claro que não. Como bem ele disse, nós estamos aqui hoje porque queremos dialogar, queremos ouvir, ouvir para entender, entender para ganharmos novas ideias e ficarmos enriquecidos de pareceres diferentes dos nossos. Não vamos ter só amigos de pessoas que concordam conosco o tempo todo, que pensam como nós pensamos. Mas é importante que tenhamos pessoas que pensam de forma diferente, que veem o mundo de um ângulo diferente, que enriquece o nosso ângulo. Então, o que é importante nisso? Ser a capacidade de calar para ouvir, mas também é preciso responder. E que seja uma resposta e não uma reação nervosa, não uma reação sem pensar daquilo que você vai dizer. Então, o nosso encontro, mais ou menos, foi isto. Como que nós transformamos uma cultura que está ficando muito violenta, que as pessoas estão ficando muito bravas e impacientes umas com as outras, que não querem deixar o outro ouvir e se manifestar.
E, ao mesmo tempo, como é que nós podemos colocar a nossa palavra, o nosso pensamento, que pode se opor ao pensamento do outro, respeitosamente. Então, eu queria pedir a vocês, que são tantos aqui, que não falem palavrões bonitinhos. Não escrevam palavrões nas suas redes sociais. Não insultem as pessoas dizendo você é burro, louco ou ignorante, porque não concorda comigo. Mas que vocês tenham habilidade de demonstrar o seu ponto de vista. Não significa que você vai concordar, você pode discordar com inteligência e com palavras hábeis. E se o outro não entendeu você, é porque você não soube se explicar bem. Explique-se melhor. E outra coisa que me pediram, e que em todos os lugares que eu vou, eu digo às pessoas, não cometam suicídio. Eu vou falar de novo. Não cometam suicídio. Não há nada pelo qual matar ou morrer. Há pelo que se viver. Tem aumentado muito o número de suicídios no Brasil, no mundo. Nós temos que viver por aquilo que nós acreditamos e pelo que não acreditamos. Nós transformamos a realidade com a nossa presença, com a nossa vida, com o nosso pensamento, com a nossa palavra, com a nossa atuação no mundo. Se não está bom, o que você faz para que fique melhor? Não espere que caia do céu. No budismo nós dizemos, estamos todos nas mãos de Buda. E meu mestre dizia, seja essa mão. Você é a mão sagrada no mundo. Como que ela se manifesta? E você pode escolher. Você pode escolher fazer da sua vida um inferno ou o céu. E eu vou contar só essa história para terminar minha pequena fala. Havia um samurai que estava sentado embaixo de uma árvore. Um samurai muito violento e muito forte. E passa um monge na frente dele. E o samurai diz, eu não acredito nessa balela de céu e inferno. E o monge diz, claro, você é um samurai de nada, um covarde, um bobão. Claro que você não acredita. E ele, furioso, levanta-se e começa a desembaiar a espada. E o monge diz, isso é o inferno. E ele, então, coloca a espada de novo na bainha, sorri, ele diz, isto é o céu. Você está fazendo da sua vida o céu ou o inferno? Somos nós que criamos essa diferença em nós. E eu gostaria que vocês apreciassem a sua vida e percebessem que talvez apenas os nossos pés toquem o chão da terra, mas todo o resto do nosso corpo, quando estamos em pé, está no céu. E comece a apreciar a sua vida, em qualquer circunstância, em qualquer momento, na alegria, na tristeza, na dor, na doença, nas bênçãos, e naquilo que não é bom, porque é raro que nós possamos ter essa experiência de seres humanos num planeta tão bonito como o nosso e num momento de um Brasil tão lindo como o nosso, como diz o professor Karnal, democrático, onde podemos nos manifestar, mas que também temos que impedir que pensamentos errôneos se desenvolvam. E para isso nós temos que ser arautos, anunciando isto sim, isto não. Perseguição a povos, a judeus, neonazismo é não. Racismo é não. Abuso sexual, quer seja de homens, de mulheres, de crianças ou idosos, é não. Então, há certas coisas que nós temos que dar limites. Não é que aceitamos tudo porque somos democráticos. Mas temos que também ter respeito, mesmo àqueles que pensam muito errado. Mesmo aqueles que cometem crimes chamados hediondos, porque o crime é errado, mas este ser humano tem que ser respeitado, cuidado, trabalhado, educado e muitas vezes curado das suas doenças discriminatórias e preconceituosas, que são a diferenciação e a incapacidade da compaixão, da identificação com o outro. Às vezes, até para nos proteger desde a infância, nós vamos criando e vamos pintando em cima desse eu verdadeiro camadas de tintas. E conforme sejam maiores os nossos traumas e problemas, as camadas são mais grossas e quase você nem percebe mais o eu original, você quase nem percebe mais a lareira, porque tem aquele monte de tinta em cima que o desenho, a escultura que tinha na lareira desapareceu.
E o nosso trabalho de zazen, de meditação, é de tirar essas tintas. E removendo aquele extra que nós vamos colocando em cima de nós, para que nossos olhos vejam o que é como é. Sem pintar nada em cima. Que ouçam os sons assim como eles são. Não como eu gostaria que fosse, mas assim como são, estão me revelando a verdade. Para que sinta os odores como são os odores. Não como eu queria que fosse. Ah, só quero cheirar perfume? Que horror, né? Então um dia eu vou comer uma coisa podre, estragada, porque eu não consegui mais cheirar, eu perdi a capacidade do olfato. O paladar é a mesma coisa. Que meu paladar seja capaz de sentir todos os diferentes sabores. E não só um sabor. Ah, só gosto desse sabor, só quero esse sabor. Não, eu tenho que compreender e sentir todos os sabores. É da nossa natureza. A minha pele, sentir calor, frio, diferentes texturas, o tato é importantíssimo. Não quero só roupas de seda pura, maciazinhas, não tem nada. Tem tecidos mais grossos, mais finos, tudo isso faz parte. A nossa sobrevivência depende disso. Então, acessar o estado Buda é acessar um estado em que os nossos canais de percepção estão claros, estão abertos, estão lúcidos. Por isso que fala, está luminoso, está brilhante, está iluminado. Então, esse é o Buda em nós. Esse é o estado Buda. E a gente também fala de Buda como sendo tudo que existe. Tudo que existe, a natureza Buda manifesta. Uma vez algumas irmãs beneditinas vieram passar uma temporada no nosso mosteiro em Nagoya. Eu fiquei 12 anos no Japão, eu fiquei 7 anos interna no mosteiro feminino. E essas irmãs passaram 1 mês e pouco conosco. Foi muito interessante, porque elas eram todas da mesma ordem beneditina, mas algumas delas trabalhavam na Índia. Então elas se vestiam. Vou passar o som. Quando elas estavam na Índia, elas se vestiam como indianas de sari e trabalhavam daí nas escolas, nos hospitais. Outras trabalhavam em escolas e se vestiam como pessoas comuns para dar aula, sendo professoras. E outras tinham a vida monástica com os hábitos monásticos, né? Que eram mais parecidos com os nossos. E elas ficaram algum tempo conosco, e o que nós tínhamos em comum era a prática da meditação. E a minha superiora, conversando com elas, disse o seguinte: talvez o que vocês chamam de Deus, nós chamamos de natureza Buda. Nós não damos esse nome Deus. Isso é um nome, né? Que ninguém se apegue ao nome, mas que conheça, que encontre e que sabe do que está falando. Uma coisa é o nome, outra coisa é o encontro, o contato. Conheci também um padre do deserto, que eu acho, são pessoas que eu acho maravilhosas também dentro do cristianismo, e ele conseguiu uma licença muito especial. Os padres do deserto não podem sair, eles fazem o voto de viver em silêncio. Tem um filme maravilhoso chamado O Grande Silêncio. O cineasta, ele foi uma vez pedir para o Dom Abade se ele podia filmar o mosteiro. E o Abade disse assim: espere algum tempo que eu te dou a resposta depois. 16 anos depois ele deu a resposta. Agora vocês podem vir. Bonito, né? Ele disse assim: para nós o tempo ele é circular. Não temos pressa. Nós vivemos na atemporalidade. Bonito, né? E esse monge do deserto, ele disse para mim: nós nunca oramos pedindo alguma coisa, nem reclamando de alguma coisa. Nós só agradecemos. Bendito o céu, bendita a terra, bendita a lua, benditas as estrelas. Ele disse assim: nós acreditamos e confiamos em Deus. Não precisa Deus faça isso, Deus faça aquilo. Ele disse assim: isso é para quem não tem fé. A verdadeira fé é entrega absoluta. Não tem que pedir nada, não reclama de nada, agradece. Como é que eu lido com as coisas que chegam até mim? Que eu tenha a capacidade de lidar de maneira grandiosa, iluminada, sábia, com as dificuldades que vêm até mim. Porque se chegaram até mim, é alguma coisa que eu posso resolver. Mas qual é o caminho que eu escolho? Eu posso escolher o caminho do bem ou do mal. E entre eles, a infinidade de cores de cinza, né? Há muitos tons aí, entre o branco e o preto. Que escolhas eu faço?